uma bonitinha paleta pra foto da thumb das leituras desse mês, porque eu li 2 livros no Kindle, meu Kindle é rosa e tá aqui com essas capinhas também em tons de rosa, muito bonito, 50 tons de rosa na capinha do fechamento de leituras do mês de abril. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras do mês de abril aqui pro canal. Foram 4 lidos livros esse mês, né, então vocês viram ali na thumb que eu tô com o Kindle e 2 livros porque foram 2 leituras realizadas em e-book. E enfim, hoje eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas. O primeiro livro que eu terminei de ler esse mês foi o Precisamos de Novos Nomes, da Noviolet Bulawayo. Eu nunca vou ter certeza se eu tô falando esse nome corretamente. Essa autora, ela é do Zimbábue. Eu acredito que eu nunca tinha lido algum livro desse país e eu adoro desbravar o mundo, né, por meio da literatura. Então foi um bom encontro que eu tive com essa obra, apesar de no final, assim, no fundo eu não ter gostado tanto dela assim. Eu acredito que algumas leituras são mais importantes do que a qualidade da obra em si. Pois bem, nesse livro a gente tem uma história que é um romance de formação, onde a gente acompanha a personagem Darling, que cresce no bairro, na vila, eu não entendi direito como que o Zimbábue ali, o lugar em que ela mora é dividido, mas ela mora num lugar chamado Paraíso, em que vive uma grande comunidade negra, só que eles moram em condições muito precárias, em barracos, enfim. E a gente acompanha no começo do livro ela e os seus amigos, né, naquela vida ali naquele lugar. O sonho deles é sair dali e eles estão sempre indo para um bairro vizinho que se chama Budapeste, onde eles conseguem roubar goiabas dos grandes quintais das casas das famílias brancas. Então a gente logo percebe que eles vivem ali numa situação de intensa segregação racial, e à medida que a história avança a gente vai entendendo um pouco mais sobre a condição do Zimbábue nessa época ali. O livro se passa, acredito que o começo dele ali em torno da década de 60, 70, em que a segregação racial estava extremamente elevada no país. A independência do Zimbábue foi proclamada em 1980 e até então eles viviam nessa situação bastante enérgica, né, entre os brancos e os negros. Só que a Darling, que é a personagem que tá narrando esse livro pra gente, ela tem uma tia que mora na América e ela sabe que um dia ela vai conseguir se mudar pra lá. E ela se muda, a gente acompanha e a gente vai viver então uma outra fase da sua vida, né, tendo que se entender como imigrante e descobrindo que nunca mais ela vai pertencer a lugar nenhum, porque ali nos Estados Unidos ela sempre vai ser uma estrangeira, mas ao mesmo tempo ela se sente se afastar cada vez mais da sua terra natal. Enfim, já falei demais, quando sair a resenha eu explico mais sobre essa história. O segundo livro que eu li no mês foi Uma Rosa Só, da Muriel Barbery, que foi um lançamento que eu recebi da editora Companhia das Letras, e infelizmente eu fiquei um pouco chateada, porque a minha experiência de leitura com esse livro não foi muito boa. Eu achei que ele meio que não tem muito propósito, não vai muito pra lugar nenhum. Ele é um livro mais reflexivo e que é um tipo de história que costuma me pegar algumas vezes, mas nesse caso não pegou muito. Eu tive uma leitura bastante truncada. Eu amo A Elegância do Ouriço, que é o outro livro que eu li dessa escritora. Infelizmente dessa vez não rolou muito aqui. A gente tem a história da Rose, que é uma mulher francesa que é convidada então pra, meio que intimada na verdade, a ir para o Japão pra abertura do testamento do seu pai, um japonês que ela nunca conheceu. Então ela foi caso de uma aventura da mãe dela com um japonês, ela nunca conheceu seu pai, mas ele então aparentemente deixa um testamento pra ela que ela tem que ir pro Japão pra conferir, só que ele deixa meio que umas tarefas pra ela, né, pra além desse testamento. Ele quer que ela conheça diversos templos da região pra ela ir então refletindo sobre a vida e descobrindo um pouco mais sobre esse pai, quem ele foi e como que a história dos dois acaba sendo mais próxima do que ela poderia imaginar. Mas enfim, falo mais sobre ele quando sair o vídeo, mas já vou adiantando que eu não achei que foi uma leitura tão interessante assim. O terceiro livro que eu li no mês, já na verdade eu comecei concomitantemente com Uma Rosa Só, porque eu tava precisando de uma coisa um pouco mais eletrizante pra não deixar a ressaca literária tomar conta, foi o As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Eu nunca tinha lido nenhum livro dessa autora, apesar de já ouvir falar bastante dela. Acho que ela é uma expoente, né, do suspense inglês. E apesar de saber disso, na verdade eu não tinha muita curiosidade a respeito disso, porque eu leio muito pouco suspense. Mas calhou que eu tava aqui enrolada com Uma Rosa Só e vi um vídeo antigo da Duda Menezes sobre As Outras Pessoas e fiquei muito curiosa, peguei no Kindle e fiz essa leitura. E foi uma leitura realmente assim, que foi tudo que eu precisava pro momento, porque eu li em 2 ou 3 dias, eu não conseguia parar de ler esse livro. E aqui a gente tem então a história de um homem que perdeu assassinadas a sua filha e a sua esposa. Quando a história começa, a gente tá aí uns 3 anos pra frente desse momento. Só que, na verdade, ele não consegue superar isso porque ele acredita piamente que a sua filha
filha esteja viva, porque no momento em que teoricamente ela estaria sendo assassinada, ele viu a sua filha dentro de um carro, um carro na frente dele num trânsito intenso. Enfim, ele tem certeza que ele viu a menina e ele acredita então que ela foi sequestrada e que quem morreu no lugar foi outra criança. Não foi ele que reconheceu o corpo, foi o seu sogro, o que endossa essa desconfiança nele. E então ele segue movendo mundos e fundos ali, vivendo na estrada em que ele acredita que viu a filha sendo levada num carro, para tentar entender o que realmente aconteceu naquele dia e onde está a sua filha, e ele espera que ele consiga encontrá-la viva. Enfim, o livro, a gente tem a história dele, a gente tem outras 3 histórias que vão se intercalando e que obviamente a gente vai descobrir que estão todas envolvidas na mesma situação, mas o que eu tenho a dizer por enquanto antes do vídeo é que foi um livro que eu não consegui largar. Até na academia eu tava querendo ler, então ele cumpriu muito bem o propósito, que era me fazer ler que nem uma louca. E por último, mas definitivamente não menos importante, eu sou muito adepta dessas frasinhas clichês, né? Eu li Crônicas de Mulheres Negras, da Michelle Vilaça Lino. O meu encontro com a Michelle na internet foi muito interessante, porque eu escrevi um texto, né, no site do meu trabalho, com indicações de livros de crônicas, esse gênero tão brasileiro. E na verdade, enquanto eu fazia a minha pesquisa, eu tava extremamente incomodada, porque era basicamente homens brancos, e eu falei assim, não, eu preciso encontrar pelo menos algum livro de crônicas de mulheres negras. E aí eu joguei no Google, Crônicas de Mulheres Negras, e eu achei um livro com esse exato título. Eu me interessei muito pela obra, li um pouco a respeito dela, né, coloquei nessa lista de indicações, e alguns meses depois a Michelle descobriu esse texto enquanto ela pesquisava sobre o próprio livro, e a gente teve uma conversa muito bonita pelo Instagram, e aí eu quis comprar diretamente com ela o livro, ela quis me mandar de presente, então eu falei, não, então eu vou comprar mais um exemplar, porque daí eu sorteio no canal. Então vocês já podem esperar que quando eu fizer o vídeo resenha desse livro em breve, eu vou sortear um exemplar para algum de vocês. A Michelle, ela foi super carinhosa, ela escreveu dedicatórias lindas, tanto no meu exemplar quanto no que eu vou sortear, e ela mandou inclusive com um belo marcador de presente, tanto pra mim quanto que eu vou sortear. Então esperem aí que vai vir um presente para alguns de vocês, meu e da Michelle. E enfim, é um livro bastante interessante. Aqui a Michelle realmente traz crônicas de cunho bastante pessoal sobre a vivência dela enquanto mulher negra, e são crônicas que todos nós precisamos ler, não é mesmo? Então aqui ela vai falar de várias situações em esferas muito diferentes da vida em que uma mulher negra vai sofrer preconceito, tanto por ser mulher quanto por ser negra, né? Acho que a Djamila disse uma vez, né, que a mulher negra é o outro do outro, e a Michelle vai trazer então pra gente essas vivências. Eu não tive como não lembrar do livro de contos da Conceição Evaristo, que é o Olhos d'Água, e que traz esse tipo de história, né, com uma outra pegada um pouco mais literária. Aqui a Michelle traz relatos bastante crus, bastante não ficcionais, mas isso não faz com que a obra dela tenha um peso menor, muito pelo contrário, é um livro que todo mundo deveria ler. Falo mais sobre ele quando sair a resenha. E então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo quais foram as leituras que vocês fizeram esse mês, porque eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!